Segundo episódio, Não Sou Seu Coach. Hoje com Daisy Ramos, empreendedora, publicitária, minha amiga e sócia, amante de gatos. E da natureza. Hoje a gente vai falar sobre feminismo, sobre natureza, sobre a tua experiência de vida, sobre universo. Gosto bastante. Sobre coach, como não ser coach. Também gosto de não ser coach. Me conta a tua história, Daisy. Então, onde é que tu veio, do que tu se alimenta, onde tu dorme? Então, eu sou natural de Santiago, né? Vim pra cá pra fazer publicidade. Encontrei uns amigos no meio do caminho, me formei, começamos a empreender, né? E lá tivemos aí por 4 anos, né? Que você fez parte da agência Guepardo. E agora eu continuo sócia das meninas. E... Vamos fazer um jabá da Guepardo. Onde é que... Não, eu nem vou passar o endereço, porque deve aquele cliente que só quer conversar. Não. Vocês trabalham com marketing digital, gestão de mídias sociais, criação de websites? Tudo. A gente faz toda a parte de comunicação, desde a criação de branding até a gestão de mídias sociais, materiais off, toda a gestão de marca também agora. E me conta um lance que eu acho que é legal, que a Guepardo tá vindo numa onda de ser tipo uma empresa consciente. Então, tipo, as sócias são mulheres, né? Vocês contratam mulheres, vocês tratam as marcas de uma forma muito mais humanizada, né? Tipo, é totalmente diferente se fosse, sei lá, numa agência maior ou sei lá, uma agência em São Paulo. É algo muito mais, tipo, artesanal, realmente, né? Sim. Essa é uma consciência e uma conversa que a gente tem sempre, né? Tipo, o que a gente quer influenciar, né? Que oportunidades a gente quer trazer com a empresa, né? Quem vai estar com a gente, né? Quem está com a gente hoje. Então, hoje a gente tem uma gama de clientes que pensa muito parecido com a gente, que projetam um futuro muito parecido. Então, isso é essencial também para a gente fazer um trabalho prazeroso e que dê resultados, né? Tanto para a gente quanto para eles. Que empresas que estão trabalhando com vocês, tipo... vocês conseguem ter tipo uma visão de proposta da empresa, tipo, isso vem muito dos donos das empresas, como vocês têm trabalhado assim nessa questão? Eu acho que a gente acaba, como o contato vem muito direto, né, tipo do nosso networking, então as pessoas elas já chegam na gente conhecendo quem a gente é, né? Chega então, preparado, já entende. Então dificilmente a gente passa por aquela questão assim que é muito comum de colocarem à prova a nossa capacidade por a gente ser mulher. Porque as pessoas elas já sabem que já sabem que é bom, né? Que é essa bandeira que a gente tem. Então dificilmente vai chegar um cliente machista porque ele não vai se identificar com o nosso discurso, né? Então, como é muito do nosso networking, acaba puxando pessoas muito próximas, né? Muito parecidas também com seus negócios. Eu percebi uma coisa assim que, tipo, pra prestador de serviço, às vezes não vale muito a pena a gente fazer, tipo, anúncio em Google ou tá bem posicionado em Google. Porque às vezes o cara que vem do Google, ele tá buscando ali, tipo, agência de marketing. Ele não tá buscando uma empresa que vai ajudar ele no processo, que vai, tipo... E além disso, sabe? Além de entregar o serviço. Então, às vezes, vem uns perdidos, assim, do nada no Google e se vier pelo network, já vem, ou pela indicação, né, já vem muito mais preparado, muito mais com afinidade. Que o networking, a indicação, é geralmente alguém que já passou pelo processo, né, já conversou contigo, já sabe qual é o teu posicionamento, qual é o teu serviço, o que tu entrega, os teus produtos. Então, já encurta o caminho, né. E quem que é a Daisy? A Daisy é uma mulher feminista. E é foda que a gente ainda... Não é redundante a gente falar, né? Eu sou uma mulher feminista. Infelizmente, ainda muitas mulheres ainda não se reconhecem dentro desse movimento. Então, por isso que é importante reafirmar. Sou uma mulher feminista. Sou uma apaixonada por mato, por animais, por plantas. Uma realização pessoal minha é estar em contato com a natureza, isso me equilibra e é algo muito positivo dentro do empreendedorismo para mim. Cofundei uma horta orgânica. Olha só que empreendedora confundou uma horta. Com meu pai. A Daisy já foi casada com uma árvore e também esse negócio da natureza é pesado pra ela. A gente deu um tempo agora. É que o eucalipto é bem difícil de lidar, a gente tem que... Vocês dão um tempo. E então são partes, né? E claro, né, eu sou publicitária, eu sou sócia da Guepardo, mas é interessante a gente saber se definir, né, além da nossa profissão, assim, que faz parte
esse contato com outras coisas que não tem nada a ver com comunicação me ajudam muito no universo da comunicação. Né? Verdade. Eu sempre falo, né, que a gente tem que ter um hobby totalmente diferente do que tipo, a gente faz no profissional. Porque o hobby, apesar de não gerar dinheiro, ele te oxigena pra te trabalhar. Tipo, de segunda a sexta, tu fica muito mais energia, muito mais pilhado do que se não, tipo, sei lá, trabalhar sábado e domingo direto, entendeu? Então, tipo, eu vejo muito nisso contigo. Tu vai lá pra Santiago, tu passa tempo lá com teu pai, na horta, tu volta segunda-feira loucaça, assim, pra trabalhar na enxada. Isso é um valor teu, né? Sim. E é uma questão emocional também, né? Porque gerou muitos momentos afetivos junto ao meu pai, que também é uma pessoa-chave na minha vida, né? Então, além de eu estar promovendo uma alimentação saudável para mim, para minha família, eu tô ali cultivando não só o alimento, mas também esses momentos que vão ficar marcados para sempre, né? Eu sempre vou contar que teve esse ano, que foi depois do Ampla, né, que a gente participou. E, claro, a minha família, como do interior, né, sempre teve mais esse contato com plantar, assim, meu pai plantou a vida inteira. Mas ele usava muito veneno, né? Então, depois eu estudando muitas coisas, como sempre fui muito apaixonada pela natureza, comecei a ler algumas coisas sobre agroecologia e, pai, mas vamos tentar uma sem veneno, né? E daí é engraçado, porque a gente usa alguns... Epa! Vai. Tenta de novo. Esqueci a palavra. Tipo, em vez de usar veneno, a gente usa controladores naturais, assim, né? Controladores naturais. E vocês fazem aquele lance da agrofloresta? Tipo, que a gente viu no Ampla? Não. Não é. Mas é um pouquinho mais complexo, né? Mas os nossos canteiros são todos... eu cheguei a fazer alguns canteiros agroecológicos, assim, né? Com várias plantas amigas e tal. Mas não chega a ser uma agrofloresta. Assim. Sim. Então, para quem não sabe, né, a agrofloresta é um sistema que imita a natureza. Então, em vez da gente... Hoje a gente predomina um sistema de monocultura, né? E a agrofloresta, ela imita como a natureza faria aquele alimento, né? Então, na natureza, antes de ter aquela lavoura só de soja, existia uma floresta, e aquela floresta era rica em diversos tipos de alimentos, enfim, né? Não sou especialista na área, mas... Eu me lembro que eu achei muito, muito legal da agrofloresta, é que, tipo, é toda uma configuração de uma espécie ajudar a outra e elas viverem colaborativamente de uma forma, tipo, sustentável, né? Que é um dos princípios da natureza, né? A colaboração. Que a cooperação, né? Que hoje a gente, como humanos, às vezes se distancia dessa noção de cooperação, né? E vai muito mais pro lado da competição. Então, também que também é muito atrelado ao mundo dos negócios, né? A gente trabalha sempre... O próprio marketing, né? Ele é muito de guerra, né? O marketing de guerrilha. É concorrente, eu tenho que ganhar o mercado. Tipo, é baseado na escassez, né? Então, que é totalmente ao contrário da lógica da natureza. Então... até isso é interessante a gente fazer, né? Fazer o link de como funciona. Cara, a gente tá tão desconectado, é um negócio absurdo. Eu fui cortar o cabelo hoje de tarde, daqui um pouco meu barbeiro começou a falar: tá vindo com a minha bike pra casa, quando vê uma mulher se bateu em mim, tipo, eu caí e ela saiu correndo. E o cara do carro veio me xingar ainda. Tipo, então, tipo, ela nem parou pra ajudar ele, pedir desculpa. Sim. E o outro veio e xingou ele. Tipo, a gente vive num constante estado de guerra. Tipo, a gente quer brigar, a gente quer... Tipo... Cara, que loucura isso, tipo... A gente tá totalmente desconectado da lógica da natureza, que é de se conectar, de colaborar, de viver bem. E eu acho que também... A forma com que a gente vive hoje, né? A gente tá cada vez mais isolado. Vivendo mais em kitnet, né? Vivendo sempre dentro de caixinhas de concreto. Então, a gente não lida muito com esse espírito de cooperação, de colaboração, de construir juntos, né? Então, acho que daí nesses casos de extremo estresse, isso vem à tona e as pessoas não sabem lidar muito bem, né? Eu lembro de uma frase que, tipo, a gente conhece as pessoas quando a gente, tipo, tem um momento de muita tensão com elas, quando a gente finaliza algo, tipo, ou quando a gente tem, tipo, uma briga. Porque daí você vai ver realmente qual que é o valor da pessoa que tá acima, se é a cooperação ou se é, tipo, sobrevivência. Tipo, vou pegar o que é meu, vou fugir. É verdade. Que é uma lógica diferente, né, que a gente vê, assim, por mais que exista uma classe dominando outra, né, às vezes em alguns, no ambiente selvagem, né, existe toda uma inteligência e um organismo
vivo que trabalha cooperando um com o outro para... Até no exemplo mais, de certa forma, que as pessoas acham agressivo, de, sei lá, um predador comendo o outro. Até nisso a natureza, de certa forma, ela tem uma lógica, né? Porque, inclusive, outro princípio da natureza é que nenhuma espécie pode se sobrepor a outra, né? Então, porque isso vai criar um problema, né? Tipo, que é basicamente o que hoje a gente se coloca como uma espécie superior e às vezes a gente se sobressai a todas as outras espécies. E é por isso que a gente também descontrola muito, né, as coisas e a gente tem aí mudanças climáticas que vão vir com tudo, então tudo isso é porque a gente está se sobrepondo ao resto das espécies, né, todo o planeta. Foda isso. O ser humano realmente... Mas a gente não pode também, esse é um termo que eu escutei esses tempos e fui ler sobre, que a gente não pode pensar que o ser humano... jamais, o ser humano lá e a natureza aqui e a gente não tem como sobreviver no mesmo local, né? Isso até, o termo se chama ecofascismo. É tu achar que ou é os humanos ou são os humanos ou é a natureza, sabe? Que louco, eu não tinha ouvido falar em ecofascismo. Tipo, o índio seria o ápice, assim, do ser humano vivendo na natureza, né? Se a gente for pensar. De certa forma ele respeita, vive nela. É a experiência mais próxima, né? De respeito também, e de sobrevivência e de consumo consciente dentro daquele local, né? Sim. Que geralmente ele tira o que ele precisa pra sobreviver, né? Não é dentro de um consumo tu exacerbado. vê um índio abrindo uma indústria lá no meio da mata pra vender madeira e tal. Porque a gente vê, na verdade, é o contrário, né? Cada vez mais invadindo esses espaços pra transformar em lucro, enfim. Bati aqui. Não tem Tudo problema, bem, eu já né? não esperava menos. O apelido da Daisy era Daisy Astrada, porque ela batia, quebrava tudo. Mas eu melhorei bastante, alinhei meus fazendo chakras, yoga. tô fazendo Alinhou yoga, alinhei os chakras, então é só uma batidinha de leve, só pra dar uns... Só pra ver se tá funcionando. Me conta assim, ó, como é que foi o teu primeiro contato com o feminismo, com se entender mulher, com tipo, ter clareza sobre tipo, todo esse movimento, quem veio antes de ti e quem tá hoje na fronteira do movimento. É interessante porque, como eu vim do interior, eu fui ter esse contato com o feminismo aqui em Santa Maria, né, na faculdade. Então, era com 20 e poucos anos, enfim. E eu acho legal porque hoje a gente vê meninas bem mais novas já tendo essa noção do que é o feminismo, que tá a favor delas, assim. E é claro, cada vez mais vai se tornar um termo menos acadêmico e mais popular, né? Sim. Infelizmente agora a gente teve uma época em que esse termo ele foi muito vulgarizado, né, e usado de uma forma política e muitas vezes afasta as mulheres do movimento porque acha que é alguma coisa que não é, sendo que o princípio básico é que a gente quer igualdade, né, de gênero. Sim. E, enfim, a gente vive num país que é o 5º maior em número de feminicídios. Então, isso pra mim dói, assim, porque tu não tem o direito de estar viva, sabe? Tu não tem o direito de estar viva. Realmente é isso que acontece. E estupros, por exemplo, a cada 8 minutos acontece um aqui no Brasil. Então, a gente não tem essa liberdade de ir e vir, né, sem sentir medo. É difícil uma mulher não sentir medo numa rua, sabe? Eu sempre falo com meus amigos, cara, tu não sabe o que é ir no mercado e, tipo, ser chamado de gostosa, de ficarem te olhando, de ficarem, tipo, sabe, te sexualizando por, tipo, tu ir da tua casa ao teu mercado, entendeu? Sim. Tipo, o homem já nasce privilegiado, ele tem que entender isso. Sim. E as pessoas acham que são coisas pequenas, né? Mas, na verdade, é uma pirâmide, né? A gente tem aí a base, esses pequenos atos, né? Que começam com esses chamariscos na rua, começam com piadinhas machistas, piadas que reforçam, né, essa questão do gênero, do que a mulher é isso e o homem é aquilo, e vai subindo e a gente chega ao ápice, que é uma violação do corpo feminino e a própria morte, né. Então, acho que a maior consciência que os homens podem ter é que não é só que nem agora a gente teve o caso da Mari, né, que a gente teve uma grande mobilização. E eu vi bastante homens, né, no meu ciclo
compartilhando, enfim. Mas que esse é o ápice, né? É importante se posicionar o que vem antes, se posicionar no grupo do WhatsApp. É importante na festa não permitir que o amigo bêbado se passe, que passe a mão numa menina. Ou se vê uma menina bêbada, mal, que chama um táxi, que ajuda a levar. Imagina se fosse a tua irmã. Tipo, não precisaria estar falando isso, né? Mas, tipo, imagina que é um ser humano que... E não é nem o caso de... a gente sempre fala isso pra ver se cria uma empatia, né? Pra se cria um vínculo emocional. Mas não é nem por ser uma irmã, não. É por humanidade, entendeu? É uma pessoa, então... Use a sua humanidade pra isso, assim. E respeite aquela pessoa, aquele corpo. Não, tirar vantagem disso é escroto demais. E, infelizmente, acontece muito, né? Sim. Então... é um assunto que precisa ser muito discutido. E, principalmente, entre homens, entende? De, tipo, se posicionar com homens, assim, tipo... Sim, cara, isso não é legal. Sim. Tipo, porque geralmente existe essa armadura de, tipo assim, eu não acho certo, mas eu não vou falar pra ele, né? Sim. Então, é importante também ter essa outra parte. Eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, cara, sobre feminista... cara, isso aí é um movimento que... Cara, isso aí não quer dizer nada. Feminista é sei lá, minha mãe que criou 2 filhos sozinhos e tal. Claro, é exatamente isso. Só que tu tem que entender que esse movimento tá ajudando tudo que a tua mãe construiu, né? O que as mulheres que nasceram depois dela vão construir. Então, tu não pode ter essa visão, tipo, ter uma experiência ruim ou com o movimento. E é até essa certa romantização, né, da mulher que passou por tudo isso. E geralmente ela passou por isso porque ela teve um marido ausente, ela teve um marido que batia nela, ela teve um pai que fugiu das obrigações, então ela teve que se virar em dobro para conseguir dar dignidade, para colocar comida em casa. Então existe uma romantização disso que é fruto também desse machismo, entende? Então eu acho até essa fala dele no ponto assim de enxergar a sua mãe uma mulher, sabe? Porque muitas vezes os filhos não enxergam que a sua mãe é uma mulher. Ele tem que entender como é que a gente tá falando do chapéu, né, cara? Tem o chapéu de mãe, tem o chapéu de esposa, tem o chapéu de mulher. Sim. Então que ela tem sentimentos, ela teve sua história e muitas vezes ela tem as suas atividades invisibilizadas, né? E então, muitas vezes ele tá até falando isso, mas eu não sei, será que ele tira o prato e lava depois que ele come? Será que ele ajuda ela no... Então, esses questionamentos dá pra se fazer, né? E dá pra se abrir ao diálogo, né? Acho que esse foi um grande problema dos últimos anos, e principalmente depois de 2018, que a gente teve ali aquelas eleições muito fomentadas pelo ódio, é que as pessoas se fecharam muito pro diálogo, pra entender o que é, pra saber de onde vem, o porquê que é necessário. E também essa onda de fake news que aconteceu dificultou um pouco isso, né? Porque isso daí as pessoas... eu li que é isso, então é isso. Eu me peguei esse tempo, cara, tipo assim, de não ler a matéria, de não, sabe, não entender as coisas, tipo, de ver só ali, tipo, a chamada, papai já compartilhar no meu stories. Tipo, é tão automático a gente fazer isso, né? Então, tipo, a gente tem que pensar 2 vezes em ter compartilhado algo no stories. É sempre bom dar uma segunda pesquisada, né? Tipo assim, essa notícia saiu. Eu também... teve umas 2 vezes que eu cheguei até a compartilhar também uma notícia que era falsa. E daí tu pensa, né? A gente que tem o conhecimento, que consegue... comunicador que sabe internet, tipo... E a gente cai nisso. E tu imagina, então, né? Aquela pessoa que tá lá se informando pelo WhatsApp e que antes nunca teve contato com esses termos, né? E daí ele recebe lá algo dizendo que o feminismo vem pra acabar com as famílias, sabe? Então... acaba... Como se precisasse. Digamos que quem acaba com a família são o machismo, né? E geralmente os frutos dos problemas nascem aí. Claro. Enquanto isso, vou fazendo um break comercial. Você tem bastante brócolis, né? Já fui vendendo. Quer dizer que se a Cirila quiser patrocinar, é uma quadra aqui de casa, patrocina. Vamos lá. Cirila. Deixa eu botar aqui, né? O pessoal aqui tá... Tem pessoas? Tem uma pessoa. Quem é que tá? A Lu do Cristal. Não é Cristal. Eu tô ali. Querido.
Tomar uma aguinha também, né? Pega ali, tem a Importante. geladeira na esquerda. Eu não quero no momento. E como que é lá Santiago, ser uma mulher em Santiago? Cara, eu acho que ser mulher é a mesma coisa em todo lugar do mundo. É bem Com difícil. algumas exceções, né? A gente tem aí alguns países mais avançados nessas questões. Primeira brusqueta feita com pão de Lúpulo. lúpulo, cerveja artesanal, feito pro meu irmão. Que isso, é top. Isso aí. Mas e tu, assim, que ações que tu faz em relação... Eu dou tapa na cara dos meus amigos, né? Tapa na cara não, mas eu falo sobre esse tipo de coisa. Sobre a questão da mulher na sociedade, é bem difícil. Mas eu brigo, tô nem aí. Se perder a amizade, foda-se, porque eu quero perto de mim pessoas que respeitem os mesmos valores que eu tenho. Então, tipo, também numa balada, eu sempre penso nisso. Na rua, cara, eu tenho uma paranoia, assim, que é só... Acho que é só eu que tenho. Se tem uma mulher andando na frente, eu já, atravesso a rua pra não achar que pode ser, sabe... alguém olhando, né? Eu tenho um amigo Eu meu fico olhando pra baixo. Eu tenho um amigo meu que ele faz a mesma coisa. Ele fica pensando, Eu me sinto doido, mas eu faço. vou Se é de noite, então eu passo pro outro lado da rua. atravessar a rua pra ela não achar que sei lá, pode ser, né? É foda, né? Que... Mas é algo que eu posso exercitar todo dia, né? Não tem desculpa. Sim. Posso fazer quando eu sair de casa, né? E o diálogo, né, é uma coisa bem difícil quando a pessoa é totalmente oposto disso, né? Que nem tu diz, eu não quero pessoas assim perto de mim. E às vezes a gente tem que ter a paciência de ir moldando aquela pessoa. Eu tenho um amigo que tinha pensamentos muito ruins. E eu entrava muito em choque com ele. Mas tive que ter muita paciência pra ir conversando. E aos poucos, porque é uma construção, é tão enraizado dentro da sociedade que às vezes exige essa paciência, né? Que é difícil ter. Mas é importante manter esse diálogo também. Claro que às vezes tu vai chegar em pessoas que realmente não tem jeito, né? É tipo assim, que eu... Até desde a questão do Bolsonaro lá. Cara, eu não excluí ninguém, do meu Instagram, no Facebook, tá? Eu pensei pela lógica assim, é nesse momento que a gente tem que olhar pro outro e entender por que ele tá pensando daquele jeito, por que ele tá colaborando com aquilo, entendeu? Então eu busquei uma fase de realmente aprendizado, né? Não ficar aquela coisa de ódio, não, tá falando isso, eu vou bloquear, vou excluir. Comecei a exercitar isso, sabe? E até porque é necessário esse trabalho de diálogo com as pessoas que votaram e por que elas votaram. Muitas vezes, e até hoje, elas defendem um projeto que não existe, né? Sim. Que elas são alimentadas de uma forma errada, né? As pessoas têm que entender que, assim, em política, eles vendem o que a gente quer e entregam o que eles querem. Então, a gente tem que ter essa visão do que é marketing, né, político, do que é uma campanha política, do que realmente é o trabalho do político. E quando envolve a questão da paixão, né, que existe, né, a gente pode ver esse movimento, assim. É difícil, né, tu abrir mão de tipo assim, eu acreditei nessa figura política e ela, na verdade, é totalmente ao contrário do que eu acreditei, do que eu depositei minha confiança, né. Então, acho que algumas pessoas resistem a isso, assim, tipo... É como se fosse uma paixão mesmo, assim. Tipo, não quero abrir meus olhos porque eu confiei nessa pessoa e agora... Esse é o gatilho do compromisso. Assim, depois que tu se coloca pensando daquela forma, tu tende a se manter daquilo e não querer, repensar, entendeu? Então, se eu comprei um celular, eu começo a achar desculpa pra justificar, de uma forma lógica, a compra que foi emocional. Então eu comecei, não, mas ele, olha, tem a câmera com tantos megapixels, olha aqui o acabamento dele, a bateria dura tanto, mas tu comprou porque tu viu, sei lá, o influenciador digital usando, ou o teu amigo te indicou. Então, é muito isso, né? Sim. É uma lógica bem parecida, né? A gente tem que ter essa neuroplasticidade, entender que, de repente, o que te venderam não é a realidade, entendeu? O que tu tava acreditando não era. Então,
tem que sempre ter um pé atrás, né? Pelo menos a minha lógica, eu sou capricorniano, eu desconfio de todo mundo, né? Eu também sou. Mas aí entra essa questão, né? Principalmente essa polarização que a gente vive, né? Ou é um extremo ou outro. Eu acho que sempre assim, tu tem que confiar, no primeiro momento tu tem que confiar e acreditar naquela pessoa. Claro, busca um histórico e tal, busca entender sobre aquela pessoa o que ela fez antes, né? Porque, tipo, tudo deixa pistas, né? Tipo, o que tu fez na tua adolescência, no início da tua vida profissional, tudo deixa pistas. Então, eu acho muito interessante a gente fazer, tipo, essa análise, sabe? Não vamos falar de política, né? Não, a gente tá indo pra outro lado, né? Tipo, vamos falar de universo. Falando do universo. Nós tava naquele... De manhã, até mandei mensagem no WhatsApp, loucaço, na conclusão, assim, tipo, achando que eu tinha inovado. Nossa, descobriu o mundo. Pois tem esse filósofo aqui, amigo, que já falou sobre isso lá em 1700 e sei lá. Fala que tu... Bernardo. Qualquer que foi. O que eu comecei a pensar, assim, eu tava escutando uma música do Jorge Versilo, Acendeu, que ela fala sobre uma montanha que tinha consciência e como a natureza tem inteligência. Eu comecei a fazer um monte de conexão neural. Eu me lembrei da oficina de agrofloresta, que o cara falava que tinha todo um sistema na Terra, que uma planta sabia o que estava acontecendo no outro canto. Então, cara, tipo, isso aqui não pode ter acontecido ao acaso. Tipo, eu não sou religioso, mas isso aqui pra mim é uma inteligência, é tipo Deus, entendeu? Sim. Então, tipo, a natureza, apesar de a gente tentar destruir ela, de a gente usar os recursos, ela tá sempre crescendo, cara. Tipo, ali, ó, a gente fez uma calçada de concreto, tá nascendo grama, entendeu? Ela tá achando, tipo, uma força de vida, de crescimento que ninguém segura, entendeu? É um poder regenerativo impressionante, né? Mas é a mesma... É um pensamento que Spinoza, né, que eu te falei, é um filósofo moderno, um nome bem importante da filosofia moderna. Ele falava que a gente fala em Deus e natureza, mas na verdade são dois nomes para a mesma coisa, né? E que diante de um milagre, às vezes a gente fica assim muito surpreso com um milagre que aconteceu e que na verdade a natureza é tão grandiosa e os processos são tão mágicos pra gente, né? Que a gente não consegue conceber aquilo, é tão grandioso e como a gente não entende, a gente chama aquilo de um milagre, assim. Mas na verdade é a natureza no seu normal. Sim. Ou organizando seus processos, ou fazendo de uma maneira nova. E Albert Einstein também seguia muito o pensamento do Spinoza, né? Quando perguntavam para ele se ele acreditava em Deus, ele falava que sim, acredito no Deus de Spinoza, que é basicamente você encontrar Deus, essa força maior, né? E aqui, né, a gente pede licença, né, para crenças, enfim, mas é um olhar, né, diferente, e de encontrar Deus na natureza e se deixar surpreender com tudo que ela tem, com a sabedoria, com a cura, com tudo que proporciona, né, porque se a gente for parar para pensar, a gente vive num planeta de 4,5 milhões de anos que, mesmo com tudo que a gente tem feito nos últimos tempos, vive de uma maneira sustentável, né? Ele se organiza, ele tenta mudar, tipo, jogar conforme o jogo que a gente tá tentando. Isso. Então, o que a gente precisa é olhar para esse organismo super sábio que ficou durante todo esse tempo organizando... Tem um documentário muito bom na Netflix que é O Nosso Planeta. Netflix patrocina a gente também, patrocina. Que ele te dá todo esse parâmetro de como a gente está super conectado, como que a gente é só um organismo, né? Eu até falei, Daisy, agora eu tô me sentindo a bactéria no intestino que tá descobrindo que ela faz parte de um ser maior, que vive num sistema maior, que tipo... E é muito legal isso, porque a gente é um pontinho no meio do nada. Tipo assim, se tu pegar a imagem da Terra, ela é um pontinho no meio do nada. E, tipo, a gente, cada pessoa tem uma íris exclusiva. Então, ao mesmo tempo que a gente é nada, ao mesmo tempo a gente é, tipo, único. Então, eu acho que, falando sobre autoconhecimento, eu acho que quando a gente entende que a gente é tão insignificante e, ao mesmo tempo, tem toda essa sabedoria dentro da gente também, as coisas mudam também, sabe? Até tem um cientista e astrônomo, o Sagan,
que ele fala do cosmos, né? E ele criou um calendário cósmico, que é basicamente colocar os 14 milhões de anos do universo dentro de um calendário, um ano de calendário convencional nosso, né? Então a gente teria janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. 1º de janeiro seria o surgimento do universo, né? E os humanos surgiram dia 31 de dezembro. E hoje a gente vive, se a gente fosse estar presente nesse calendário, a gente vive no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, olha a quantidade de tempo que a gente não fazia parte disso. Então, a gente é realmente insignificante. A gente é arrogante pra caramba, a gente chegou agora e achando que tá abalando, que tá dominando. Exato, então eu acho que a gente, ao mesmo tempo, a gente tá aprendendo a ser gente e a gente tá aprendendo a... tá adquirindo esse conhecimento que tá muito tempo antes de nós aqui, sabe? Mas acho que tem... a gente entender essa grandiosidade que a gente está inserido é interessante para um autoconhecimento também, de tu entender que você é importante, você é único. Pensa bem, você tem um universo único nos seus olhos. Que bonito isso. Só você tem, ninguém mais tem. E ao mesmo tempo você é nadinha. Uma poeira escolar. Ao mesmo momento escolar. é tudo e ao mesmo momento não é nada. E se tu for pensar que tipo, a natureza é Deus e tu faz parte da natureza, tu é Deus também, tipo... Sim. Então, se tu olhar pra dentro, se tu entender o que faz sentido pra ti, tu vai dar pro mundo o que tu entender melhor. E é muito o que acontece quando tu faz yoga, ou quando tu faz meditação, né? Tu busca essa intuição, né? O Murilo fala muito disso, né? De você se ouvir, que às vezes as respostas estão em silenciar e entender o que de intuitivo tem dentro da gente. Que é basicamente todo esse universo que a gente também faz parte, né? Que a gente tá interligado. Tem na internet, geralmente aparece no meu feed, uma imagem que compara, tipo, os raios e as nossas veias, tipo, as constelações e as sardas, que são coisas muito próximas, né? Assim, visualmente. Que a gente vê que tipo, é impossível a gente não fazer parte disso. Sim, é a forma áurea aquela, né? Que fala, a gente estuda em design, né? Na faculdade de publicidade, né? Que seria o movimento mais perfeito, uniforme, que a gente encontra em várias formas da natureza, né? Então, tipo, se a gente vai pensar por essa forma, a gente não precisa ir num templo, né? A gente não precisa ir numa igreja, a gente pode ir, tipo, ir botar o pé na grama e um sábado ir Itaara, tipo, na cachoeira. E sabe que tem uma pesquisa que fala que de 20 a 30 minutos na natureza ou em algum lugar, um lugar que te passe essa sensação de natureza, tu consegue reduzir consideravelmente o nível de cortisol. Que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse. Então, qual foi a última vez que tu, por exemplo, colocou o pé na grama, sabe? Qual a última vez que tu sentou numa praça, assim? Porque às vezes a gente pensa, natureza, tem que ir pro meio do mato. Não, sabe? Qual foi a última vez que tu parou pra ficar observando uma planta, né? Uma flor, um inseto? Isso tudo faz parte de algo que vai te levar pra esse caminho, né? Profundo isso. Profundo, né? Gente, não tô usando drogas, tá? É só uma conversa normal com a Daisy. Só mais um dia normal na loucura da cabeça da Daisy. Mas, cara, tipo, até eu compartilhei o que o Murilo falou, né? Que... Eu me lembro certa frase que ele falou, mas a natureza... Que ele não sabia qual era a resposta, mas que era a natureza a resposta, né? Algo assim. Algo nesse sentido. E daí eu me lembro, cara, ele tá a cara do náufrago. Eu me lembro ele no início da carreira, com a barba feita, com o cabelo arrumado. E, tipo, cada vez mais ele tá, tipo, se conectando com ele, vendo o que ele gosta. Daí ele começou a andar de pé descalço, começou a deixar o cabelo comprido, parou de usar camisa. Tipo, começou a falar sobre autoconhecimento, criatividade, meditação. Eu acho que é um processo muito individual, né? E também a gente não pode levar muito... As pessoas pensam muito, né? Que tipo, tu gosta de natureza, tu é um hippie budista num templo lá nas montanhas. E não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver, mas meditar na montanha é fácil. Quero ver meditar aqui no centro. Mas não é... A barulheira, gurizada tomando corote. É bem difícil. Com 2 gatos e... É bem complicado mesmo. No início é bem difícil, mas vale a pena depois. E eu me perdi no pensamento. Você tá fazendo yoga? Sim. Pelo YouTube, formada pelo YouTube. Sim, também. Eu tenho várias especializações, né, no YouTube. Mato, agrofloresta, universo.
Mas tu sabe que, tipo, a parte de design, de direção de arte, eu aprendi pelo YouTube. Porque, tipo, meu irmão tinha deixado o computador pra mim quando eu tinha 15 anos. Eu comecei a aprender, vendo no YouTube, era, tipo, muito diferente do que é hoje, mas eu comecei a fazer as montagens dos meus amigos, pra zoar no colégio. Tipo, tudo pelo YouTube. Depois eu entrei na faculdade, fui aprender mais um pouquinho, mas, tipo, a internet me agradou. Formado em YouTube e Google. Eu também. Eu gosto muito de... A minha formação oficial é publicidade e propaganda e o resto é isso, conhecimentos que a gente tem naquela incrível plataforma que não tem patrocínio. Acho que tu não deveria citar o nome. Não vou citar. Nem. E... Bem patrocínio. Conteúdo bom, ótimo. E agora qual é a próxima pauta? A gente tá falando sobre yoga. Atividade física na tua vida, isso é um assunto bem bacana. É um assunto bem bacana, porque no momento não faço. Como tu tá fazendo yoga em casa? Yoga. Mas eu tive um período em que eu consegui me manter, tipo, na academia. Sim. Com o Bruno. Bruno me patrocina de novo. Patrocina, Bruno. E foi um ponto-chave, sabe? Eu falava pra ele até, tipo assim, antes eu trabalhava e saía do trabalho e daí eu ia buscar um entretenimento ou me desligar ou alguma coisa assim. Quero tomar cerveja e comer batata no Jack Lanches. Exatamente, comendo, né? Então aquilo não fazia bem, eu acabei aumentando o peso, a sensação... A dele sempre foi magra, deu ruim, ela começou a ficar com a cara redondinha, assim, começou a ficar... Mas, né, também não era um problema só de saúde, né? Sim. Porque daí eu fui fazer exames e eu tava com colesterol alterado, tipo assim, pô, que isso? Aí aquilo foi uma chave, assim, tipo, foi uma das chaves, assim. E também foi nesse período que eu comecei a entender melhor a minha conexão que eu tinha com a natureza, que o que fazia falta pra mim, que na verdade que eu tava buscando, às vezes, saciar essa... Não é? Tipo, preencher, né, esses espaços que às vezes tu fica entre o trabalho e começar um outro dia. Eu tava faltando isso, sabe? Voltar ao que eu amava, assim, desde a infância, que era estar com o pé na grama, que era estar em contato com a terra, que falando era com teu pai, plantando com teu pai. Tá mais, assim, perto, né? Então foi tudo um processo muito junto, assim. Então foi um processo, ao mesmo tempo, de autoconhecimento, sabe? Que fui percebendo que, isso faz muito bem pra mim. E realmente, assim, o final de semana que eu fico em Santa Maria, o final de semana que eu vou pra Santiago, é totalmente diferente, assim, pra mim. Nem se compara. Gratidão. E aí, como eu acabei me mudando, né? Ainda não achei um novo local, assim, mas eu comecei a fazer yoga sozinha em casa. Isso que eu ia te falar, assim, ó, não tô fazendo agora. Tu tá fazendo sim, porque atividade física não é só ir na academia fazer musculação, tá? Cara, se tu caminhar 30 minutos por dia, tu já não é mais sedentário. Então, tipo... Sim. Cara, faz uma coisa que faz sentido. É que o yoga fez muito sentido pra mim, porque eu vou sentindo meu corpo se superando, sabe? Isso é muito legal. Tipo assim, pra uma pessoa que é rotulada como desastrada, entende? Tu ficar de cabeça pra baixo, com as pernas pra cima. Eu achei incrível aquilo. Tu postou aquela foto no Instagram e disse, isso não é possível, então, vai se quebrar toda. Ai, meu Deus. No início o corpo ia assim, né? Tipo, com receio e todos aqueles rótulos e tipo, não dá? Tipo, como é que tu vai conseguir fazer? Não dá, né? De onde é que surgiu isso, cara? Não E dá. é isso que teu corpo vai respondendo, assim, ele vai dizer, não, vai indo. Vai se fortalecendo. E tu vai indo, e tipo assim, e sem uma professora, enfim, né? Então, mas na verdade o que eu quis dizer que eu não faço é porque eu não tenho aquela rotina, e todos os dias eu faço, assim. Sim. Eu tento ir naquela lógica de 1%, então, pelo menos 10 minutos, mas é mais alongamento daí, sabe? Não chega a ser um exercício físico mesmo. Então eu tento fazer quase todos os dias quando eu levanto. Mas aí eu deixo mais pro final de semana aquela sessão mais longa, em que eu consigo ir testando o meu corpo, sabe? Em posturas que eu ainda não fiz. Mas é muito legal quando tu avança aquela barreira do corpo, assim, tipo, olha só, cara. É uma sensação maravilhosa. Tu vai conhecendo o teu corpo e vendo a inteligência que ele tem, né? Ele vai criando uma memória, né, daquele movimento. O músculo tem muita inteligência, o pessoal acha que é só, tipo, o cérebro, mas não, o músculo ele guarda informação. Por isso que às vezes, tipo, vai ficar um tempo sem fazer musculação. Ok, tu vai perder, né, tu vai perder um pouco de massa, mas, tipo, no momento que tu voltar,
tu não perdeu tudo, tem informação no músculo, entendeu? Ele já vai ter aqueles estímulos, ele vai entender o exercício, então, tipo, isso é muito louco, né, cara? O corpo, como ele é inteligente. Muito inteligente, por quê? Porque Tem que pegar dele. Porque ele faz parte da natureza, faz parte do universo, né? 4, né? Tantos Como milhões que é de anos. Hã? 4? A Terra é 4,5 milhões de anos. Tempão, né? E a gente, tipo, A uou. gente chegou agora, assim, acho que tá arrasando, assim. Amiga, já estamos com 45 minutos de podcast. Tu achou que não ia durar 20 minutos? É, né? Mas também é, tipo, impossível ser só um tema, né? A gente É. começou falando de... Verdade. Vai permeando. E alimentação? Vamos falar sobre alimentação, Vamos. que é uma parte bem legal. Alimentação. A parte mais legal de ter uma horta é você mudar totalmente a noção de consumo. Porque, por exemplo, eu nunca tinha visto uma flor de ervilha. Pra mim, ervilha vinha em lata. Eu até hoje não vi uma flor. Mesmo morando no interior, sabe? Mesmo com minha avó, morava pra fora e tudo mais. Eu nunca tinha visto isso. Então, a ervilha pra mim era sempre uma ervilha enlatada. Sim. E o ano passado, quando a gente começou a fazer a horta, a gente resolveu plantar ervilhas. E daí, tipo assim, é muito legal ver a mágica acontecer, porque as primeiras vezes que tu planta um alimento, tu não sabe como é que é a folha, tu não sabe como é que é a muda, e daí tu vai conhecendo, sabe, aquele alimento. E daí quando tu vê, tem uma flor linda daquela ervilha, assim, e daí tem aquela embalagem perfeita. A embalagem perfeita. A embalagem verdadeira perfeita, aham. E aí quando tu vai consumir aquele alimento, o tempo que tu passou ali cuidando, dando água e cuidando do sol, tu come aquele alimento com tanta alegria, com tanta satisfação, que é impossível tu desperdiçar aquele alimento, sabe? Por exemplo, que é uma coisa muito diferente do mercado. Tu vai lá, compra à vontade, tu não quer mais, tu põe fora. E ali não, tu veio crescer aquilo. Então, tipo assim, tu come com todo cuidado, com todo... tipo, não vamos botar fora, porque, nossa, foi muito difícil, né? É bem mais difícil que comprar na gôndola do mercado, né? Ah, sim. Mas a gente muda muito essa questão de consumo, sabe? Tu entende que, por exemplo, que tomate não tem todo ano. Então, como que a gente tem tomate o ano inteiro no mercado? O que é feito para que tenha, sabe? Então, tu começa a se questionar também algumas coisas, né? Que quando tu entende o processo da natureza, tu vê que é diferente na hora do consumo, enfim. E isso foi muito interessante. E a questão do tempo, sabe? Tu não consegue acelerar aquela planta. Tu consegue fazer crescer no teu tempo. Amanhã eu quero comer. Não, tu tem que esperar o tempo dela se desenvolver. Tu até consegue com o artifício que a indústria tem hoje em dia, né? Acelerar um pouco o processo. É. Mas tu paga um preço, né? Mas é levando em consideração, usando a sabedoria da terra, né? Da natureza, os Sim. processos naturais que aquela planta tem. Então ela vai ter a época dela, ela vai ter o tempo dela. Existem, mas se tu vai plantar no teu pátio, tu tem que esperar. Sim. Então, Afinal, o engenheiro agrônomo, ele estuda pra otimizar esse produção, processo. Ele produz uma lógica industrial, né? Isso. Pensa... E a nossa lógica lá claro, né? Uma horta de casa. Sim. Mas a agroecológica é basicamente isso. Você usar o que a natureza tem pra você ali, né? Respeitar a natureza, né? Não usar venenos, não usar outras coisas. E foi interessante. Me Quando eu no comecei a pensamento. estudar sobre, tipo, alimentação, nutrição, né? Novamente, né? Tudo pelo YouTube, pelo Google. Comprei alguns livros também, mas acho que foi a virada e chave, assim, entender o que é alimento e o que é produto alimentício. Que é totalmente diferente, né? Tipo, o alimento seria a ervilha in natura e o produto alimentício seria, sei lá, ela industrializada ou até de repente um requeijão ou sei lá, qualquer outro. E a gente vai perguntando a noção, assim, dos ingredientes, que a gente come muita coisa que não nutre, né? A gente tá se nutrindo de, tipo, de algo que não é alimento, entendeu? A gente só coloca pra dentro coisas que não são... que não teriam nem lógica desse alimentos, né? Tipo, a margarina, cara. Eu vi um especialista falando que a margarina deveria estar perto dos produtos químicos no mercado, não na parte de alimentos. Porque realmente a constituição dela não faz sentido.
Entendeu? O teu corpo nem sabe o que fazer com aquilo, entendeu? E tem toda a questão dos transgênicos, né? E produtos com alto teor de açúcar, de sódio, enfim, né? Que daí entra também a área do marketing, né? Que vem ali e embala aquilo tudo muito bonito, a ponto de tu comer algo que não tem nada nutricional e às vezes não comer uma banana que tá com a casca preta porque é nojento. Sendo que tu nem sabe quais são, do que é feito aquele produto, mas tem uma embalagem muito bonita, né? Cara, então... tu te lembra nossa infância que tinha os bichinhos da Parmalat? Que eles botavam aquelas roupinhas, ficava tão bonitinho, todo mundo queria tirar foto. Tipo, que ponto, né, cara? Não chegou, tipo... Era todo uma estratégia pra... e a publicidade infantil, né? Que até hoje, assim... É absurdo, eu acho absurdo. A gente vê miojo com Turma da Mônica, maçã da Turma da Mônica... Enfim, várias coisas que usam esses personagens infantis, né? Aonde que a Mônica comprou a patente da maçã? Isso é algo que... E, enfim, né? Daí entra também uma questão mais complexa, né? De se discutir, assim. Afinal, tipo, a gente já nasceu nesse sistema, né? E, tipo, o que a gente pode fazer hoje é um ativismo interno, né? De dentro pra fora, de tentar se alimentar melhor, tipo... Claro, eu não tô falando aqui pra te plantar tudo e deixar dentro do mercado, porque é inviável, né? No mundo como tá hoje, na rotina que a gente tem, mas tu pode fazer boas opções. Hoje tem um pessoal que entrega orgânico aqui, né? Sim, tem. Como que é o nome deles? Eu vi que a Emily tinha comprado. Tem vários, né? Tem vários, tipo, empresas que estão indo nessa lógica, assim, de conectar, né, o produtor local com o habitante do centro. Sim. E acredito que é algo que vai acontecer mais, assim, as pessoas estão procurando mais, né, essa alimentação orgânica, saudável, e até é interessante falar, né, que nem tudo que se vende como saudável também é saudável, né, então também existe muita publicidade que engana também, né, as pessoas. Então por isso que vai muito da nossa consciência entender, tipo, olhar pro prato e eu acho que pensar, sabe, eu acho que o problema é que a gente vai consumindo e colocando emoção naquela comida e a gente não para pra refletir, tá, mas de onde vem essa carne, de onde é que vem esse tomate? A gente é analfabeto, tipo, de alimentação, de nutrição. Se tu ver, tipo, hoje em dia a gente já sabe cuidar melhor do dinheiro, já é uma inteligência financeira, mas a gente não sabe comer. Tipo, as pessoas não sabem, tipo, se aquele alimento tem carboidrato, se não tem, se é industrializado, se não é. Tipo, não sabem o impacto daquilo, tipo, na saúde delas. Que, sei lá, depois de 30 anos pode se tornar uma doença no intestino, como tipo a minha mãe teve, a diverticulite. Tipo, tem estudos que dizem que é pelo consumo de industrializados durante um longo período de tempo, né? A gente sabe, né? Tem vários, inclusive se a gente entrar naqueles, no INCA principalmente, né? Que é o Instituto do Câncer, né? A gente tá fazendo uma gafe aqui, né? Mas ele fala sempre... ali tá escrito assim, você consumir isso, tem tendência pra isso, assim. Só que se chega no mercado é tudo ali, né, sem consumo, precisa comer isso. Isso a gente que ainda tem a opção, né, de pensar e escolher, né. Tem pessoas que nem isso. Então, se não tem nem essas necessidades básicas atendidas, né, quanto mais refletir sobre o que tu tá comendo, né. Essas pessoas nem têm, tipo, grana pra comprar caro alimento, então, tipo, também já não pode, tipo, chegar e botar o dedo na cara lá do pessoal que vive no bairro, na comunidade, e dizer, tu tá comendo porcaria, tu tá comendo miojo, tu tá... Sabe? Pra pessoa, tipo, é o que ela tem de condições no momento, sabe? E eu até me lembro nesse workshop da Agrofloresta, que, tipo, a Agrofloresta era pra comunidade, né? Que cada morador podia criar a própria horta. Tinha seu espaço, né? Aquilo é sensacional. Lá no Dom Ivo, no centro comunitário. E assim, seria legal se a gente tivesse um futuro assim, cada vez mais local, né? Com espaços pra gente ter o alimento próximo da gente, né? E tipo, a gente pode começar de uma forma simples, tipo, cara, eu posso cultivar uns temperinhos aqui, daqui um pouco eu posso plantar um pé de tomate ali na frente, daqui um pouco eu posso, tipo, ir me reconectando com a natureza, aprendendo a plantar. Tipo... e tipo, tu vai aprendendo também sobre a planta, sabe? Tipo, ela tá murcha, ela precisa botar uma água, ela precisa do sol, isso tudo não é uma ciência
Tu Não precisa ser absurdo, não precisa ser verdadeiro. tu não precisa, tipo, tu só precisa observar, sabe? Que é o que a gente tava falando, assim, observar o que tá acontecendo com a planta, como tu pode ser um ajudador nesse processo dela, né? Na real tu vai ser só um facilitador, né? Tipo assim, que nem a gente tá falando da natureza, que a natureza cura. Se eu pensar quando tu se corta, cara, o teu próprio corpo vai buscar regenerar. Então, claro, tu vai colocar um medicamento pra esterilizar, pra não vir bactérias, pra facilitar o processo. Mas quem vai fazer é o teu corpo, entendeu? É a natureza, Ele já tem, né, Essa coisa da vida sabedoria. tem tudo, cara. Tipo, é só a gente não destruir, só a gente facilitar esse processo. É a gente se conectar, né? Minha amiga, estamos chegando à nossa 1 hora de podcast e eu acho que a gente pode finalizar por aqui, afinal a gente já conversou sobre várias coisas. Sobre, né, curamos o mundo aqui. Curamos o mundo, temos já respostas salvou pra o mundo, tudo, é. tudo certo. A gente confia na gente aí. Que vai... Lembrando que isso aqui é um diálogo de amigos, falando sobre assuntos que faz sentido pra gente. A gente não é especialista de 95% do que a gente falou. Exato. Então, tipo, é só a nossa visão, pessoas normais conversando e sei lá, entregando o que a gente tem de melhor, que a gente acredita. Basicamente tem uma frase muito boa, né? Que a gente não pode mudar o mundo, mas tudo que você decide fazer te aproxima do mundo que você quer viver, né? Então, basicamente, são conversas que seria legal, né? Se todo mundo tivesse acesso ao conhecimento, todo mundo tivesse acesso a uma alimentação segura, seria bom se todas as mulheres entendessem o que é feminismo, seria interessante que as marcas fossem mais responsáveis. Então, né, esse é mais nossos pensamentos, né, do que verdades absolutas. Acho que basicamente seja a mudança que tu quer ver no mundo. Exatamente. O que tu tem de mensagem pra finalizar pro pessoal, pra finalizar essa noite, pra alinhar o chakra do pessoal? Alinhar os chakras, eu acho que a palavra-chave de tudo internamente é autoconhecimento. Acho que quando você se autoconhece, todas as relações melhoram. Isso impacta na relação com o pai, com mãe, no trabalho. E passa também a se aproximar daquilo que faz mais sentido, né? E daí você também pode se aproximar mais daquilo que a gente chama de propósito, seu chamado. Cada um dá um nome, né? E buscar o que faz sentido, né? Acho que essa é uma... Perfeito. E propósito, cara, é uma coisa simples, assim, ó. Eu escutei o Suki, acho que falando uma vez, que propósito é o que tu tem de melhor pra entregar pro mundo. Depende, pode ser, se tu for um professor, dando a melhor aula que tu pode de segunda a sexta, ou fazendo a tua hortinha nos fundos de casa, ou, sei lá, falando com um amigo quando tu percebe que esse amigo não tá bem, tá triste. Então é isso, cara, as pequenas ações, coisas que tu pode fazer no teu dia, entendeu? É dar bom dia, é abraçar os outros, é mandar uma mensagem. Não precisa ser algo que mude o planeta todo, né? Mas A gente é muito arrogante achar que a gente tem esse poder de mudar todo. A gente não pode mudar tudo. A gente pode mudar o nosso mundo interno e, tipo, influenciar outras pessoas. É verdade. E faz total sentido mesmo. Muita gratidão, gentileza. Adote gatos, beba água, pratique yoga, exercício físico, Muay Thai. E faça uma horta, se possível. Faça uma horta, tá bom? Gratidão.